Olá, amados em Cristo, boa tarde, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luana, seja bem-vinda ao meu canal e esse é o momento da ministração da palavra. Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui às 15 horas para que o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração. Então, se você não tem o sininho das notificações aqui já ativado, ative o sininho das notificações, inscreva-se no canal, clique em todas e todas as vezes que tiver uma publicação, o YouTube vai te avisar. Se você já está inscrita no canal, dê um like, porque esse conteúdo, o YouTube tem que entender que ele é benéfico, que ele edifica, e aí ele vai espalhar aí pela rede, muita gente vai ter acesso. E eu conto também com o teu compartilhamento. Mulher de Deus, ajuda uma outra serva de Deus aqui. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Compartilhe esse vídeo no status do seu Instagram, do seu Facebook, do seu WhatsApp. Por quê? Porque nós temos que propagar o evangelho. A gente tem que deixar todo mundo ter acesso a essa palavra maravilhosa que tem abençoado tanto as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Amém? Então, antes da gente começar a ministração da palavra, vamos pedir a Deus direção? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, te glorificando, bendizendo o Teu nome, reconhecendo a Sua grandeza diante de nós e reconhecendo que nós somos resultados desse amor incondicional, que nós temos vivido do Teu amor, da Tua misericórdia diariamente. Meu Deus, então manifesta a sua graça, o seu poder, a sua autoridade neste momento. Usa a minha vida, Senhor, com poder e autoridade, que eu seja diminuída e que o Senhor cresça diante de mim. Que a palavra ministrada agora tenha o alcance que o Senhor deseja e seja feito tudo dentro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que seja tudo conforme o Senhor quer. Que esteja tudo dentro da vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos então à nossa palavra. Olha só, vai lá no livro de Romanos, no capítulo 13. Romanos 13. Amém, glória a Deus. Olha só, 13, o capítulo, a gente vai começar no versículo 1, tá? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor nela. Glória a Deus. Olha só, essa palavra, ela traz para nós, assim, uma revelação de postura muito forte mesmo. Porque às vezes a gente pensa, às vezes, algumas pessoas falam assim, pastora, uma vida com Deus, eu sempre falo isso para algumas mulheres, que às vezes eu estou conversando com elas, estou falando de alguma situação, problemas que está passando, eu sempre falo assim, olha, ser mulher de Deus, manter uma vida com Deus, nos requer muitas atribuições e parece ser uma situação assim, que às vezes é pesada, tal, com muitas coisas, e na verdade realmente é, porque é uma responsabilidade muito grande ter vida com Deus. Não é para qualquer um, não. Mas é para você. É para você que tá vendo esse vídeo agora. A gente fala que ter vida com Deus não é para qualquer uma, mas você não é qualquer uma. Você não é qualquer um, você é exatamente a pessoa que Deus quer que você seja. E Ele te pegou agora porque Ele quer dizer que Ele quer ter vida com você. E uma vida com Deus não é uma vida livre, isenta de resultados, muitas vezes positivos, mais positivos do que negativos. Porque se você tem vida com Deus, você começa a se aproximar de Deus e vai fazendo aquilo que Deus quer, você já sabe que se você faz aquilo que Deus quer, você vai ter resultado da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agora, se você quer ter vida com Deus e quer viver conforme a sua vontade, você já sabe que a resultante vai ser o quê? Vai ser coisas que não são tão agradáveis assim.
E não adianta falar que tem vida com Deus e viver da sua maneira, porque isso aí não cola. E viver as coisas dentro dos padrões que Deus estabeleceu muitas vezes nos requer renunciar à nossa vontade, ao nosso orgulho, ao nosso ego, ao que a gente acha, que não importa o que a gente acha. Ter uma vida com Deus, o que mais importa? O que eu acho? Não. Porque se eu vou viver dentro das diretrizes que Deus traçou para mim, eu vou viver do melhor dessa terra. Só que as pessoas, elas têm uma concepção diferente do melhor dessa terra, tá? Já vou adiantando, porque todo mundo... a gente fica com esse hábito de ficar olhando a vida do outro. Por exemplo, se você abrir agora o seu celular e sair da ministração, você vai entrar no Instagram, você vai ver gente publicando status em viagens que você gostaria de fazer, talvez, que você planejou e ainda não conseguiu fazer. Comprando roupas, vivendo de uma vida... muito bem organizada, com uma série de coisas materiais que você fala assim, isso pra mim é ter uma vida com Deus e viver no meio dessa terra. Será? Não estou dizendo que todo mundo que posta não tem vida com Deus, não é isso. Mas o que a gente precisa entender é que nem tudo é o que aparenta ser de verdade. A gente vê, e eu vejo por aí, você também vê, muitas pessoas postarem coisas na internet e depois você vê a realidade da pessoa sendo exposta. Para que todo mundo veja que nem tudo que ela postava é o que ela realmente vivia, é o que ela era. Vamos dar um exemplo? Há um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem num programa, nem sei qual foi, que eles estavam falando sobre um homem que ele enganou muitas pessoas. Ele enganou mulheres, ele enganou casais, empresários. Ele enganou... Eu vou dar um exemplo, vou dizer para você como que ele fazia. Ele fazia ele tinha um perfil no Instagram, nas redes sociais todas, qual ele se declarava um empresário, e ele tinha assim, as pessoas olhando os perfis, ele falava, nossa, esse cara é milionário, esse cara, nossa, é idôneo, tal, porque ele focou muito, ele fez um histórico. Olha a mente da pessoa, ele fez um histórico. Isso, ele enganou um advogado, que esse advogado era fazendeiro, e ele comprou a fazenda desse advogado. Ele pegou a posse da fazenda, morou na fazenda por 6 meses, vendeu toda a criação de gados, o investimento que esse advogado tinha, porque depois ele teve que devolver. Mas depois, quando o advogado retomou o bem, ele já tinha causado um desfalque imenso, estava com dívida com os empregados, que ele não pagava os empregados. Ele vendeu toda a criação, ele fez um estrago enorme. Tudo por quê? Porque ele mostrou para o advogado com a forma como ele fazia as coisas, as redes sociais, e o advogado acreditou que ele era. E se você visse o advogado, porque assim, tem pessoas que são e não são. Esse advogado é uma pessoa que você fala que é um cara aparentemente uma pessoa super inteligente, caiu nesse golpe. Por quê? Porque tudo que o cara falava batia. Aí depois passou uma mulher que ele deu um golpe nela. Ele seduziu ela, ele mostrou pra ela que ele era um empresário e tal. E ela acreditou através de tudo que ela via. Então, o que acontece? A gente tem esse hábito de ver a vida do outro pelo que ele demonstra que tem, pelo que ele demonstra quem ele é, demonstra ser. E muitas vezes não é nada disso. Até porque, amados, não tem dinheiro que compense uma família desestruturada, uma vida sem saúde plena, uma vida sem paz de espírito, ou uma vida com uma mente transtornada. E o que Deus nos oferece, uma vida em Cristo, o que Deus nos oferece, a prosperidade de Deus é algo completo. É você não sentir necessidade de absolutamente nada. Não significa que você não vai ter os seus pesares, você tem. Mas até no meio do caos você tem paz. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem uma vida com Deus, quando ela está vivendo um caos, é o caos do mundo em que nós estamos inseridos. Não é um caos que você gera. Porque se você tem vida com Deus, você sabe o momento certo de falar, o momento certo de ouvir, o momento certo de agir. Você sabe aonde você pode ir, aonde você deve entrar ou não. Entendeu? Mas nós estamos sujeitos às paixões dessa terra, às coisas que acontecem no entorno desse mundo, porque nós não fazemos mais parte desse mundo, mas nós estamos inseridas nele.
Então as coisas que vão acontecendo no entorno, a gente tá no meio da situação, mas a gente tá em paz porque a gente sabe que tem um Deus que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que é o nosso protetor, que cuida, que nos supre em tudo e que Ele nos guardará de toda e qualquer tempestade. Então essa paz, ela excede o entendimento humano. Até o seu próprio entendimento. Você fala, tô tranquilo, é Deus mesmo, porque eu tô tão bem que eu não sei nem como é que eu tô diante de tudo isso que tá acontecendo. Entenda isso. Então quando Deus olha pra gente e fala assim, ó, toda a alma esteja sujeita, através dessa palavra, às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus, significa que quando nós estamos em Cristo, nós entendemos o nosso lugar na mesa. E essa vida em Cristo, ela é um pacote completo. Porque aqui, uma mulher que tem vida com Cristo, ela tem uma autoridade instituída por Deus dentro do ministério onde ela congrega. Se ela trabalha fora, ela tem uma autoridade que foi constituída por Deus no ambiente de trabalho dela. Aí você fala, pastor, aí eu vou discordar da senhora. Porque lá onde eu trabalho, o meu diretor, isso não pode ser de Deus. Ser enviado do cão, a pessoa é ruim, a pessoa... Amada, deixa eu te falar uma coisa. Não importa qual seja a postura daquela pessoa. Em algum momento, o Senhor abençoou a vida dela e permitiu que ela chegasse naquele lugar. E talvez você não sabe, mas em um determinado momento, aquela pessoa vai ser usada por Deus para beneficiar a sua vida. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então sim, aquela autoridade que está lá, mesmo que você olhe ela com os maus olhos, ela é uma autoridade que foi constituída por Deus para estar ali. Deus abençoou a vida dela para estar lá. Por quê? Porque tem um propósito, porque da vida dela, Deus vai usar para fazer na vida de fulano, ciclano e beltrano, porque Deus faz do jeito dele. E a gente não consegue entender. Sabe aquele louvor? Ninguém explica Deus? Nem quem tem vida com ele consegue explicar. Porque ele é inexplicável. Mas você consegue viver do inexplicável. Você consegue viver o impossível quando você está na presença dele. E o impossível está no versículo 3. Porque os magistrados não são o terror para as obras, mas para as... porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor, terás prazer. Algumas Bíblias falam que vai se deleitar. Porque se você quer não temer a nada, não é só autoridade. É você ter vida com Deus. Faz o bem. Quem faz o bem? Quem tem vida com Deus não vai fazer o mal, gente. Você quer não temer a nada nessa terra? Tenha vida com Deus. Quem tem vida com Deus sabe. Hoje eu estou passando por isso. Mas o Deus que está no controle de tudo, Ele vai mudar minha realidade. Essa é a chave. Quem tem vida com Deus sabe. Eu perdi hoje, mas amanhã Deus restituirá 100 vezes mais. Quem tem vida com Deus sabe, eu vou me submeter a isso, porque é dessa maneira que tem que ser, porque amanhã o Senhor Ele vai me honrar. Quem tem vida com Deus sabe, eu não tenho medo do que está por vir, eu não vou passar por cima dos meus princípios, eu vou fazer exatamente o que tem que ser feito, na ordem que tem que ser feito, com ordem e decência, porque o meu Deus, no tempo certo, Ele me honrará. Quem tem vida com Deus sabe, eu estou guardada e remida com o sangue do Cordeiro. Então, você quer não ter medo de se submeter à vontade de Deus. Não ter medo, eu até coloquei mal a palavra, você quer não ter medo de fazer as coisas da maneira correta, submeta-se à vontade de Deus. Porque Deus não vai te direcionar para um abismo. Deus vai te direcionar para a solução de um problema, para a ascensão na vida familiar, na tua vida ministerial, para a restituição do teu casamento. Deus vai te conduzir para o destaque na sua vida profissional. O Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que você espera nele e aquilo que você nem imaginava que Ele poderia fazer. Você só precisa crer, você só precisa fazer com que a tua fé, né, através das obras que você faz,
venham declarar quem é o seu Deus de verdade. Porque muitas vezes a gente fala que a gente acredita, só que as nossas atitudes, as coisas que nós fazemos, não declaram quem é o nosso Deus. Às vezes você está tão necessitada de alguma coisa, do mover de Deus na sua vida, da ação de Deus na sua vida, e você fala, eu creio, mas a sua postura não é de uma mulher que crê. Às vezes a sua postura é de uma mulher que está jogando a toalha. De uma mulher que, vou chutar o balde. Mas como é que você crê e joga a toalha? Como é que você crê e chuta o balde? Vai lá, recolhe o balde. Traz o balde de volta. Pega a toalha de novo. Pega a toalha de novo. Porque a mulher de Deus, firmada na presença, ela sabe que não há outro caminho e ela sabe que não há outro destino a não ser o de triunfar diante das adversidades. Aí você fala, pastora, mas eu tô vivendo um momento que tá difícil de acreditar que tenha algo que vá acontecer, que vá mudar essa realidade. Eu acredito. Só que você não pode se esquecer de que você está vendo o que os teus olhos podem contemplar. Então, lembre-se de que os seus olhos já viu muita gente triunfar hoje e cair amanhã. Na verdade, lembre-se, olha o que o Senhor manda dizer, lembre-se que os seus olhos já viram muita gente dizer que está por cima da carne seca e no dia seguinte ser envergonhado com a própria mentira. Porque, gente, quando nós vivemos uma vida de mentira, porque assim, a palavra diz, né, que Satanás, ele é o pai da mentira, certo? Só que ele é o pai da mentira. Você quer contar pessoalmente, ela não está agradando a Deus, ela está agradando a Satanás. Mas você acha que ele fala mentira sempre? Eu vou dizer pra você, tem pessoas que têm vida, que é tanta mentira, que ele não precisa mentir, ele nem se dá o trabalho, ele fala a verdade, ele expõe a verdade, porque a verdade daquela pessoa envergonha ela. E você já viu isso, você já viu a pessoa hoje contar uma história, depois de uns dias você vê a verdade da vida da pessoa envergonhando ela porque ela vivia uma vida de mentiras, porque ela vivia uma vida de fantasias. Tem pessoas que mentem tanto que para poder expor para o outro aquilo que ela não vive, que ela também acredita no que ela está falando. Começa por aí. Então, não se apegue aos que os seus olhos podem, às coisas que os seus olhos podem contemplar. Eu sei que muitas vezes pode parecer difícil não reclamar, né? Mas faça diferente. Creia, converse com Deus. Fala, Senhor, estou passando por isso. Desabafe, mas reconheça a grandeza dele. Reconheça o senhorio do Senhor nessa situação difícil. Porque essa é uma postura de uma pessoa que tem os pés firmados na rocha de Cristo. Eu tô passando por isso, Pai. Tô passando por isso. Tá difícil. Tá doendo. Não tá agradável. Não tá legal. Não tá bom. Senhor, olha, tá assim, assado. Tá assim desse jeito. Tá, sabe? Entra numa conversa com Deus. Conversa com Deus. Porque tem hora que a gente tá numa situação que você fala assim, eu não posso sair falando isso pra todo mundo. Claro que não. Nem deve. A nossa vida, a gente não deve sair revelando, principalmente os problemas, principalmente para quem não vai resolver. Às vezes a gente sente uma necessidade tão grande de falar e fica procurando alguém para ouvir. Você não precisa, você tem um ouvinte que tá com você 24 horas. Entra no teu quarto e é para ele. Senhor, tá tão pesado, tá isso, tá aquilo. Mas eu sei que o Senhor, na tua majestade, na tua misericórdia, na tua grandeza, no teu amor, o Senhor não precisa de mim. Mas eu preciso do Senhor. E eu sei que não tem outro. Então por isso que eu tô falando pro Senhor tudo que eu tô passando, porque eu tô desabafando. E eu sei que esse desabafo é temporário, porque é amanhã, depois, no tempo que o Senhor quiser, o Senhor vai mudar essa realidade.
Porque quando a gente fala, quando a gente começa a ler essa passagem, tem gente que até se vê confrontada com ela. Fala, como é que eu vou me submeter a uma autoridade que eu olho e não vejo nada de Deus nela? É difícil, né? Essa pega. Porque quando a gente começa a ler e você ou não tá passando pelo momento, ou já passou, ou tá passando, mas a pessoa... Mas tem gente que deve estar perguntando agora, pastora, você tá falando, tudo que você tá falando é bênção. Mas como é que eu vou me sujeitar a uma autoridade que eu olho para ela e não vejo nada de Deus nela? Para mim é muito difícil, mas amada, Deus não disse que ia ser fácil. Deus, não é assim? Porque aí fica, deixa eu até me ajeitar aqui melhor. Vou colocar aqui meu caderno aqui. Que aí você fala assim, pastora, como é que eu vou me sujeitar a uma autoridade que eu olho para Deus, não vejo nada de Deus nela, e a palavra ainda está dizendo assim, que toda autoridade foi constituída por Deus. Aí ela está afirmando que ela é, mas como é que eu vou me submeter a uma pessoa que eu não vejo nada de Deus nela? Primeiro, é claro que você não vai ter que se submeter. Quando a gente diz aqui, se submeter a coisas, você está sujeita. Na verdade, a palavra diz assim, ó, toda alma esteja sujeita. Então você está sujeita a todas as autoridades que foram constituídas na terra. Mas isso não significa que você tem que se submeter a ordenanças que venham ferir os teus princípios. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer que eu dou um exemplo para você, só para você compreender? Vou dar um exemplo profissional, que fica mais fácil para a compreensão. Você trabalha numa empresa. Você é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. E nessa empresa tem um diretor. Ou uma diretora, tanto faz. Essa pessoa, você exerce uma função. E é claro, ser vice-diretor seria o sonho de muitas pessoas. Talvez não fosse o seu, mas se fosse para você, ai pastora, glória a Deus. Meu salário vai aumentar, vou ter mais benefícios. Nossa, que seria muito de Deus. É de Deus? Será que é de Deus se vier uma proposta para você ser subdiretora? Vamos ver? Vamos ver na realidade? A pessoa chega em você e fala assim, olha fulana, eu tô querendo te promover para subdiretora. Ah, tá, estou. Amanhã a gente vai ter uma reunião com o presidente da empresa e depois dele vem eu, que sou a diretora geral, e depois de mim virá você. Mas para eu poder te promover e te apresentar a ele, amanhã, durante a conversa, ele vai nos questionar. Porque a semana passada eu tinha uma reunião, eu disse que eu fui pro hospital, que eu passei mal, e que você estava comigo. Eu só preciso que você confirme para ele que você estava comigo. Porque senão eu vou ter uma série de problemas e isso não vai trazer transtorno para você. E depois da reunião eu vou te nomear vice-diretora. Você vai ter um salário mais alto, mais benefícios, vai trabalhar menos. Qual seria a sua atitude? Você ia aceitar? Você está mentindo, você está concordando com uma mentira. Se eu não aceitar, ela pode me mandar embora, ou eu vou ficar no mesmo cargo. Mas se eu aceitar uma mentirinha que não vai ferir ninguém, não vai prejudicar ninguém, eu vou ter tantos benefícios. Você está sujeita, mas nesse caso você não precisa se submeter. Porque está fora dos princípios que Deus estabeleceu para você. Se você tiver que receber uma promoção, Deus não vai trazer à tona uma situação que venha forçar você a abrir mão dos princípios que Ele estabeleceu. Ele não vai. Isso não é de Deus para você. Aí você não tem que se submeter, você não tem que se sujeitar. Não, olha, desculpa, mas eu não vou fazer isso não. Eu não participei, eu não vi se você estava hospitalizada ou não. Se você quiser que eu vá participar da reunião, eu participo de outra maneira, mas... Ponto. Ah, pastora, e se eu perder meu emprego? Você pode ter certeza que Deus vai te providenciar. Se você perder o seu emprego, acredite. Deus virá ao teu socorro e você vai ter outro. Esse é um exemplo que eu tô falando pra você, amados. Nós estamos sujeitos como eu falei, as mesmas paixões, mas isso não quer dizer que eu vou viver as paixões dessa terra. Que eu vou viver da mesma maneira que todo mundo vive. Você está sujeita às autoridades, mas você não tem que se submeter às ordenanças dessas autoridades quando elas pedem para que você venha abrir mão dos princípios que Deus estabeleceu para você. Isso é muito importante. Porque aqui, ó, queres tu não temer a autoridade?
faz o bem, faz o que é certo. Se você fizer o que é certo, você vai ter graça aos olhos de Deus. E você vai se sobrepor a ela, porque a autoridade ela vai ter que reconhecer a tua identidade em Cristo. Mesmo que não seja dessa maneira. Mas a integridade como um homem ou uma mulher que anda sobre a terra declarando o nome do Senhor, ela vai ter que reconhecer. Então, se você quer ter sucesso, se você quer não temer as autoridades, porque olha só como Deus é perfeito. Já sabendo que tem autoridade que não reconhece o senhorio de Deus, que não reconhece Deus, ele já colocou aqui, ó, você quer não temer a autoridade? Faz o bem. Porque se você declara que você tem uma vida com Deus, não tem outro caminho para você ter, você tem que fazer o bem sempre. E fazer o bem aqui nesse caso quer dizer, você tem uma vida de integridade, uma vida íntegra, tem uma vida certa, faça o que é certo em todos os momentos que lhe for necessário tomar atitudes. Faça sempre, vá sempre pelo caminho do que é certo. Não abra mão dos valores estabelecidos por Deus. Porque uma vez que você abre mão desse valor, você vai receber o peso. Quando a gente não conhece Jesus, parece que é uma coisa. Você faz uma coisa ali que não está muito certa, faz uma coisa que parece que nada acontece, não é assim? Você conhece Jesus, a verdade te foi apresentada. Se você pensar em errar, já aparece uma consequência, ó. Aí você, putz, se eu fizer, vai acontecer isso aí. Se eu fizer, ó, Deus já começa a mostrar. É assim, Deus já revela antes de acontecer. Então aqui a instrução de Deus é perfeita. Porque nós estamos sujeitos às autoridades, essa é a verdade. Mas nós não temos que nos dobrar às autoridades, porque a gente sabe que a gente olha essa questão, pastora, como é que eu vou me sujeitar a uma pessoa que não tem vida nenhuma com Deus? Agindo certo. Se tudo que você tiver que fazer, vamos aprofundar nesse assunto. Você está dentro de uma empresa, a sua função, como se você é secretária, na sua função você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você pode ir à linha da sua função? Você pode. Você pode ser uma mulher mais bem, como é que eu posso dizer? Mais proativa, né? Fazendo mais coisa, vou levar um café, vou fazer uma... Isso não vai mudar, isso não vai ferir princípios. Mas, se você tiver que fazer algo que venha ferir os princípios que Deus estabeleceu para você, como mentir, como enganar, como usurpar, como lesar alguém, defraudar alguém para poder manter-se no cargo, você já sabe que essa autoridade, você não tem que se submeter a ela. E se você tem uma vida de retidão até esse momento, você não precisa ter medo de dizer, não, isso aí eu não vou fazer, porque isso fere os meus princípios como mulher de Deus, ponto. Ali você já matou a cobra com a cajadada. E o que tiver que ser, vai ser, amada. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, se você ferir os princípios que Deus estabeleceu pra você, pra permanecer no cargo, pra melhorar de cargo, pra permanecer num relacionamento, em qualquer que seja a situação, saiba você que você abriu uma brecha enorme e que muitas coisas ruins passarão por aquela brecha. E aí, o que acontece? Todo o seu trabalho foi em vão. Tudo que você fez de bom antes acaba se perdendo no meio de toda a infestação de problemas que serão gerados através de um ato que abriu uma brecha na sua vida espiritual. E é disso que nós temos que fugir. Fugir da aparência do mal, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Glória a Deus. Até aqui o Senhor falou. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu quero dizer uma coisa para você. Fique firme. Faça o bem. Você quer não ter problema com a autoridade, você quer se sobressair em toda a situação, tenha uma vida de constância com Deus. Faça sempre o que for certo. Até o momento que você tiver que se posicionar e disser, o meu não é não, o meu sim é sim, Deus estará com você. E não terá situação que poderá ser usada contra você. E mesmo que a resultante dessa escolha seja algo aparentemente negativo, saiba que se acontecer de você perder algo porque você optou por permanecer firme diante da situação,
mantendo a sua integridade como mulher de Deus, saiba que Deus tem algo muito maior que vai ser preparado para você. Eu nunca vi um filho de Deus ser abandonado no momento em que ele se posicionou como homem ou como mulher de Deus. Eu nunca vi. O Senhor Deus, ele sempre vai prover. Nem que não seja naquele ambiente. Talvez não seja mais o seu tempo de estar ali. E aí Deus te leva para outros ares, para outros lugares, para viver o melhor, que é o que ele tem preparado para mim, para você e para todos nós. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E olha, não deixe de marcar lá no nosso... na visualização lá do YouTube, todas, para você receber as notificações. Não se esqueça que a gente tem um encontro aqui todos os dias, às 15 horas, às 6 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse conteúdo. Deixe outras pessoas ter acesso também. Um beijo no seu coração, graça e paz. Se tiver alguma pergunta, quiser falar comigo, me chama aqui nos comentários, tá? Um beijo. Até às 18 horas a gente tem a oração da noite. Anoitecer em Cristo. Tchau. Graça e paz.